Boa noite, irmão. Igreja Batista Éden, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de muita alegria estarmos aqui, mesmo que online, cultuando esse Deus maravilhoso. Na Igreja Batista, ela está debaixo de autoridade, né? De Deus em primeiro lugar e depois do governo municipal, estadual, federal. E nós estamos debaixo de um decreto feito pelo governo do estado e municipal. Estamos respeitando isso. Por esse motivo, nós estamos cultuando ao Senhor aqui. Queremos convidar a igreja a cultuar o Senhor também, na sua casa, no seu lar, porque a igreja também, ela está representada em qualquer lugar, né, irmão? Em casa, na rua. Então, queremos convidar você da nossa igreja para, nessa noite, cultuar o nosso Deus. E queremos começar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, orando, pedindo a Deus a graça dEle, que Ele derrame cada dia do seu amor. Nós estamos vivendo em um tempo de pandemia, onde realmente precisamos clamar por esse Deus maravilhoso. Deveríamos fazer isso tanto em tempo ou fora de tempo, mas nesse momento nós queremos pedir a você que esteja orando, nessa noite, clamando esse Deus maravilhoso, pedindo a Ele que derrame da sua misericórdia, que sare as nações, tanto de uma forma espiritual como de uma forma física. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor nessa noite, que derrame da sua graça sobre a vida dos homens, da sua misericórdia. Em nome de Jesus. Eu queria convidar a irmã Natália para fazer isso. Irmã Natália. Amém? Oremos. Deus Pai, onipotente, onipresente, onisciente, louvado, exaltado e engrandecido é o Teu nome sobre toda a terra. Nós Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. O Senhor, verdadeiramente, só o Senhor é Deus. Querido Deus, estamos aqui mais uma vez para Te cultuar, Te dar louvor, Te dar graças por todas as coisas que temos vivido, meu Deus, em Tua presença. Te apresentamos, Senhor, cada pessoa que está do outro lado ouvindo e Te cultuando também neste momento, Pai. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que não somos nada sem o Senhor. Então, meu Deus, Te pedimos que o Senhor venha completar a Tua obra em nossas vidas. Venha fazer o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, vai a cada pessoa que está, meu Deus, nesse momento enfermo, ou conhece alguém que está enfermo, com alguma enfermidade. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que liberta. Ó Senhor, seja feita a Tua vontade em nossas vidas, porque o Senhor, sabemos que Tu és um Deus de milagres, mas também sabemos, meu Deus, que em tudo o Senhor tem um propósito, Senhor. Então, que nós possamos aproveitar cada dia, meu Deus, para buscar a Ti, aproveitando das misericórdias que o Senhor tem nas nossas vidas, e olhar para o alto e dizer: seja feita, Senhor, a Tua vontade na minha vida. Seja feita, Deus, a Tua vontade na vida dessa pessoa que está ouvindo neste momento. Espírito Santo de Deus, vem falar, transformar, dar vida, renovo, Senhor, e salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos convidar os irmãos a ler um texto da Palavra de Deus, no livro de João, capítulo 13. Na realidade serão dois textos, né? Capítulo 13 e capítulo 14, certo? Então nós vamos ler a Palavra de Deus no livro de João, capítulo 13, versículo 14 e 15. Eu queria pedir a ajuda da irmã Daniela para estar lendo junto conosco esse texto, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos lá? João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Meio 15. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora o 14. 14. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém. E tudo quando pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos ler todos agora o outro versículo, né? Esse aí? Pronto. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amém. Vamos repetir esse mais uma vez. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, adorando esse Deus maravilhoso. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós confiamos na grandeza desse Deus que tem tido cuidado com o seu povo, né? Glórias ao nome do nosso Senhor Todo-Poderoso. Em meio, em tempo de dificuldade, Ele tem se manifestado a cada dia como Deus que manifesta da sua graça, do seu amor, do seu cuidado para com o seu povo. Deus é maravilhoso, irmãos. Vamos adorar esse Deus único. Ele é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Então, daí de casa, nós queremos convidar você, né? Cante, se alegre, cantando louvores a esse Deus maravilhoso. Oh Deus, obrigado, Pai. Tu és a nossa fortaleza, Pai. Ah? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio, o meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Oh, aleluia, Deus, Deus. Deus é o meu refúgio. Diga pro seu irmão isso. A tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção. O Senhor é a porção da tua herança, porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Oh, mais uma vez, Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio, tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Nosso Deus forte, nós cantamos nosso refúgio, vamos
vamos cantar agora o nosso Deus forte, porque Ele é a nossa força. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Oh, vamos lá? Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Oh, canta! Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que minha fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de nossas almas, sempre cuidando do seu povo. Oh, o pastor de Israel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Ele é o Shalom, nossa paz. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Oh, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Oh, Deus, tudo governa. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Quem é este? Quem é este homem que faz o mar se acalmar? Que faz a tempestade obedecer à sua voz? Quem é este que operou tantos milagres e continua operando vários milagres hoje em nossas vidas, nas suas vidas? Continue crendo nesse Deus. Jesus está operando em nossas vidas. Ele é o Filho de Deus. Amém. A raiz de Davi. Que este que faz o mar se acalmar e a tempestade
faça, tudo pode transformar. Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há, igual não há. O meu Deus é o Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre operou em mim, e o maior milagre operar em ti. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há, igual. O meu Deus é o Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim, e o maior milagre quer operar em ti. Adore o Senhor. O meu Deus é o Deus de milagres, não há limite para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior
obrigado pelo maior milagre que o Senhor tem feito em nossas vidas, que foi nos salvar, pelo Senhor ter ter dado a sua vida por nós. Nós só temos a agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, abençoe esse culto. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pastor João. Paz e graça, irmãos, da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que bom poder louvar ao Senhor nosso Deus com os cânticos que adoramos nessa oportunidade. Então queremos, nesse momento, convidá-los a abrir a palavra do Senhor e queremos meditar na palavra que Ele tem para nós nesta manhã. Como os irmãos sabem, em função do lockdown desse final de semana, nós não estamos com o culto presencial, apenas o culto online. E louvamos a Deus por essa condição de poder cultuar ao Senhor juntos, nessa mesma fé, nessa mesma palavra, usando os recursos que estão disponíveis nesse dia para nós. Então quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. E vamos juntos ler esse texto, meditar nessa palavra e pedir a Deus que fale esse dia ao nosso coração. Amém? Então, tenha acesso a uma Bíblia. Se porventura você está num momento, quem sabe no trabalho ou qualquer outra atividade que você não possa ler, tudo bem. Mas se puder, abra o texto sagrado, acompanhe a leitura e durante esse momento da nossa reflexão, tente acompanhar as leituras conosco. Todas as vezes que citarmos um texto, tente acompanhar conosco, tá bom? Leamos, conforme está proposto, o Evangelho de João, capítulo 13. Depois nós iremos ler alguns versos do capítulo 14. E assim nos diz o texto sagrado, a partir do verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Então Jesus, olhando para os discípulos, disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E no verso 35 Jesus continua o texto melhor. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E o capítulo 14, verso 1 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão
por mim. Eu te convido, neste momento, a inclinar a sua cabeça e a orar conosco. Uma breve oração, pedindo a Deus que fale ao nosso coração, enquanto meditaremos nesta palavra. Amém? Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações neste momento e que investiremos esse tempo meditando nessa palavra. Fala aos corações, alimenta, que cresça a fé nos seus corações, que reanime o ânimo, que os olhos espirituais sejam abertos para que vejam e percebam o plano do Senhor. Eu assim rogo e te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos diante de um texto muito interessante. Se poderia dar um tema nessa reflexão desta manhã, desse tempo, eu diria que seria uma advertência e 3 recomendações de Jesus aos seus discípulos. Quando Jesus começou essa conversa, a partir do verso 31 do capítulo 13, com os seus discípulos, acontecera justamente instantes depois da celebração da ceia que antecedeu a crucificação do nosso Senhor. A conversa, de fato, era em torno do retorno de Jesus à casa do Pai. E os discípulos não compreenderam o que Jesus estava falando. Eles não compreenderam a magnitude do tema. Jesus precisou ser um pouco mais claro com eles. Então, Jesus estava tratando do final do seu ministério terreno. O nosso Salvador, naqueles instantes à frente, ele haveria de enfrentar a cruz. Embora a morte era a garantia de todo aquele que tenha sido crucificado em uma cruz, para Jesus, aquela cruz não era o fim em si mesmo, mas era um momento do regresso de Cristo ao trono celestial, ao trono que lhe pertenceu sempre. Mas como tudo era novo para aqueles discípulos, os seus corações se estremeceram, turbaram os corações. Por isso que Jesus começou a falar, dirigindo com muito afeto aos seus corações, chamando de filhinhos. Filhinhos. Então é sobre isso que eu quero tratar com vocês, a respeito do que Jesus começou a ensinar àqueles discípulos, daquilo que eles haveriam de enfrentar. Embora alguns deles estavam temerosos, pensando que seriam abandonados, na verdade Jesus estava tratando de um tema difícil, sério, que estava para acontecer, mas era muito mais uma palavra de acolhimento e não de abandono, conforme Jesus deixou muito claro no verso 6 do capítulo 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, com base nisto, eu quero pensar com vocês sobre algumas lições. Primeira lição é a advertência, como eu falei há pouco, a advertência que Jesus estava falando com aqueles discípulos. E do jeito que foi muito pertinente essa palavra para eles, essa palavra também é muito pertinente para nós. Por quê? Porque Jesus estava chamando a atenção deles quão perigoso é um discípulo ter o coração dividido. Quão difícil é para aqueles que creem no Senhor viver o tempo todo com o coração dividido. A preocupação turbar o coração deles. O medo tomou conta dos sentimentos. O medo controlou completamente as emoções deles e eles começaram a vacilar momentaneamente. Olha, mesmo com tanto tempo vivendo ao lado do Mestre, mesmo sendo uma testemunha ocular de todos os milagres, mas na verdade, a dificuldade deles era entender que o Mestre não estava falando de um abandono,
mas de garantias. Por isso eu volto a repetir o que Jesus disse no capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Garantias. Agora, deixa-me chamar a atenção de vocês sobre uma coisa. É muito interessante que quando nós lemos a Bíblia, ela nos surpreende porque ela termina também lendo as nossas vidas. A Bíblia não apenas revela o propósito de Deus, mas revela o nosso coração. Aqui nesse texto, a Bíblia revelou a história deles, mas termina também revelando a nossa própria história. Eu te convido, inclusive, a ler comigo Romanos, no capítulo 12, no verso 11. Quando o texto assim nos fala, 12, verso 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, quando Jesus estava falando isso com os discípulos e nós percebemos essa coerência, é porque a Bíblia continua revelando a nossa vida. E esse texto de Romanos, capítulo 12, do verso 11 e 13, fala como nós precisamos reagir diante das adversidades, das dificuldades. Então, perceber as inquietações do coração daqueles discípulos, como medo, pavor, inseguranças, é perceber também aquilo que podemos ser atingidos constantemente. Então eu chamo a sua atenção a respeito do que o texto revela do coração de Pedro. Você pode ver comigo aí no verso 36, quando Pedro perguntou para Jesus: Senhor, para onde vais? Pedro aparentemente estava simplesmente interessado em saber para onde Jesus ia, para poder segui-lo. Até então tudo bem. Mas Jesus disse que para onde ele estava indo, Pedro não poderia ir, pelo menos não naquele momento. Somente depois poderia seguir. Mas Pedro ainda retrucou, dizendo: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? E Pedro faz ali um voto. Ele se compromete rapidamente, talvez precipitadamente: por ti darei a vida. E naquele exato momento Jesus diz: darás sim a vida por mim? Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então Jesus estava chamando a atenção de Pedro e chama também a nossa atenção. Porque Jesus não se impressiona com as nossas declarações. Jesus não se impressiona com as nossas afirmações, com votos que nós fazemos às vezes só por causa da dor, de um sofrimento que estamos passando. Mas é interessante perceber que Jesus sabe quão pequenos somos, quão frágeis e limitados, e como o medo é traiçoeiro e tenta roubar a nossa fé. Então, se em algum momento você agiu como Pedro, ou quem sabe nesse momento se você está agindo como Pedro, saiba que Jesus compreende os seus sentimentos, os seus medos, os seus pavores, suas dificuldades, e Ele continuará tratando você como filhinhos, tratando você com afeto, com consideração. Entretanto, Ele espera que você saia desse quadro em que as suas emoções tentam controlar a sua vida e a sua fé. A segunda
exemplo da advertência que nós encontramos nesse texto está na vida justamente de Tomé. No capítulo 14, no verso 5, o texto diz que Tomé foi até o Senhor e disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como saber o caminho? Em outras palavras, parece que, parafraseando, parece que Jesus vira para Tomé e diz: Tomé, eu não estou te entendendo. Eu não estou entendendo o seu questionamento, Tomé. Como assim? Você esteja todo o tempo comigo e você não discerniu o caminho, não discerniu quem eu sou, você não percebeu. Parece até que você não andou comigo, não viu o que eu fiz. Será que você ainda não identificou que eu não estou aqui para lhe dar um mapa? Para lhe dar um endereço? Mas que eu estou aqui para que você conheça como você conhece o Pai, como você pode se relacionar com o Pai e como você pode confiar com o Pai. Parece que Jesus estava tentando lembrar para Tomé o que ele já tinha ensinado no capítulo 12, verso 8. Quem me segue não andarás em trevas. Quem me segue não andarás em trevas. Um outro exemplo que cabia perfeitamente à advertência de Jesus foi Filipe, quando no capítulo 14, verso 9, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Tudo indica que Filipe não queria esse negócio de viver ou enxergar pelos olhos da fé. Ele queria ver o Pai. E olha que ele andou com o Filho, ele ouviu o ensino palavra por palavra do Filho, e o ensino do Filho não era o seu próprio ensino, era o ensino do Pai. Ele viu as obras que Deus fez pelo intermédio do Filho Jesus. Inclusive, ele estava à margem do Rio Jordão quando Jesus foi batizado por João Batista, e ouviu uma voz do alto, e que o Senhor dizia: este é o meu Filho amado, e que tenho prazer, tenho alegria. E ainda vendo tudo isso, Filipe estava com os olhos fechados, sem conseguir enxergar o Pai, sem perceber as garantias, sem perceber a promessa. Aqui eu chamo a tua atenção sobre algumas lições. A Bíblia revela exatamente a nossa tendência, a tendência de ter esse coração dividido, confuso. Inclusive no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 25, tem uma outra narrativa que Jesus está caminhando com dois discípulos na estrada de Emaús, e justamente na estrada de Emaús, o Senhor exortou aqueles dois discípulos dizendo: tardos de coração para crer no que os profetas disseram, no que os profetas revelaram. Mas apesar dos nossos limites, Jesus continua tratando você, tratando cada um de nós, como ele mesmo tratou aqueles discípulos lá no verso 33 do capítulo 13. Filhinhos, 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 por quem eu tenho afeto. Então, Jesus, ele quer que o nosso coração seja inteiro, nossa fé seja inteira, nossa fé não seja dividida, nossos pensamentos, nossos sentimentos não sejam confusos. Mas a verdade é que, apesar de todos os limites daqueles discípulos, o Senhor não abriu mão deles. O Senhor não abre mão de você. O Senhor não abre mão de você. Jesus preferiu continuar apostando que eles cresceriam, que eles venceriam seus próprios limites, que eles amadureceriam na fé. E eu creio também que esse tempo que todos nós estamos enfrentando, estamos sendo desafiados a amadurecer na fé, a crescermos espiritualmente, a fazer discípulos, a começar a
dos de dentro da nossa própria casa. Filhinhos, filhinhos e filhinhos. E essa expressão filhinhos, não apenas filho, mas filhinhos, porque Jesus os vê como irmãos. Irmãos. Então, Jesus não exigiu daqueles discípulos perfeição, como não exige de você nenhuma perfeição. Mas Jesus espera que você não tenha mais um coração dividido, mas que você possa conhecer o plano de Deus e seguir firme nas promessas da graça. As promessas da graça. A outra lição que quero chamar a sua atenção são sobre as 3 recomendações de Jesus aos seus discípulos, para que eles superassem o medo, superassem as dificuldades. Então, na primeira recomendação de Jesus, ele recomendou o uso do amor para vencer as turbulências do coração, a angústia, a ansiedade. Jesus recomendou o amor porque o amor é o único remédio capaz de curar um coração ferido, ansioso e perturbado. Veja comigo ainda no verso 34 e 35 do capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. O amor foi tema recorrente no ministério de Jesus, em todo o tempo, em gestos, palavras e em obras. Então, do que Jesus estava tratando quando falou sobre novo mandamento? Será que Jesus estava acrescentando mais um mandamento dentre os 10 mandamentos registrados lá em Êxodo capítulo 20? Se for assim, nós teremos então o 11º mandamento. Mas deixa eu lhe dizer, não se trata de um 11º mandamento. O mestre, na verdade, estava propondo uma nova maneira de encarar o grande mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então Jesus estava chamando a atenção daqueles discípulos para que eles vivessem a dimensão do evangelho em amor, desenvolvendo a intencionalidade e engajamento na prática do amor. Porque desta forma, quando um discípulo olhasse para o outro, ele veria Cristo, mesmo que Cristo não tivesse ainda no ministério terreno entre eles, entre nós. Se cada um viver nessa dimensão do amor de Cristo, nós iremos perceber o Cristo no outro, no coração, nos gestos, nas palavras, no ensino, na firmeza. Nós iremos perceber o outro nos relacionamentos fraternos, na rede de solidariedade, ao cuidar uns dos outros. Inclusive, nesse tempo de pandemia, estamos sendo extremamente desafiados a viver a dimensão desse novo mandamento que Jesus estava falando. Viver com essa intencionalidade, com esse engajamento. Eu penso que neste momento o mundo está de olho na igreja. Nesse momento as pessoas estão de olho nos cristãos, estão de olho em nós. Eles estão querendo saber como nós estamos lidando nessa pandemia com o nosso casamento. O mundo está querendo saber como é que nós estamos lidando com a nossa família. Eles querem saber sobre o nível de impacto que o evangelho está provocando na nossa vida, na maneira como nós estamos lidando com as nossas finanças, com as nossas responsabilidades financeiras. Eles estão querendo saber como nós estamos lidando com toda essa pressão. Então, o que será que o mundo está enxergando por meio da tua vida? Como os seus vizinhos, como os seus parentes, como as pessoas estão enxergando você nesse momento diante de toda essa pressão?
O que eles estão enxergando eu não sei. O que eu sei é que Deus espera que nós sejamos multiplicadores do amor de Cristo, para que muitos outros seguidores se tornem discípulos de Jesus. Irmãos, nós nunca fomos tão desafiados como sociedade moderna, como a igreja de Jesus, deixa eu esclarecer melhor, como igreja de Jesus na sociedade moderna, em ser cristão fora das quatro paredes. A vivência do nosso cristianismo fora das quatro paredes. E aqui eu quero chamar a atenção de todos vocês. Aqui eu quero chamar a atenção de todos os líderes, de todos os membros, todos os discípulos de Jesus. O grande programa da igreja hoje é viver a dimensão da igreja primitiva. O grande programa da igreja nesse tempo é amar e cuidar uns dos outros. É justamente Atos capítulo 2, versos 42 ao 45, na prática, correndo nas nossas veias. Então, disso eu tenho certeza, é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Então, sejamos a comunidade de Jesus. A comunidade que tem fé, mas uma comunidade que ama e age com solidariedade. Uma comunidade que está interessada em ajudar o próximo, entendendo que essa é a missão que Cristo nos confiou nesse tempo. Afinal, nós não estamos aqui para sermos acumuladores de qualquer patrimônio que seja, nem para acumular diplomas na parede. Nós estamos aqui de passagem, e já que nós estamos aqui de passagem, vamos fazer valer a pena o tempo que nós estamos vivendo, para que o amor de Cristo alcance todas as pessoas, porque nós temos promessas do Senhor de habitações celestiais, conforme ele disse no capítulo 14, verso 1 em diante. A segunda recomendação de Jesus, que quero chamar aqui a sua atenção, está justamente no capítulo 14, quando Jesus percebeu que o coração dos discípulos estavam turbados, e ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Os melhores estudiosos apontam que essa palavra não é apenas uma palavra de consolo, mas aponta que está no imperativo. Ela é uma ordem, ela é uma palavra que tenta promover, provocar no outro uma confiança, a confiança na promessa, para que eles, e assim todos nós, creiamos, confiemos, de que por um momento, um breve momento, as turbulências dessa vida podem nos atingir, mas que ela vai passar, por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que no verso 2, Jesus deu a eles uma visão panorâmica do que estava reservado para cada um deles, para que eles não temessem, para que o coração não estivesse turbados por causa das lutas. Veja comigo, veja se isso não é uma visão panorâmica do que Jesus deu para eles e hoje para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, se não fosse assim, eu vou-lo diria agora, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Que palavra maravilhosa, que promessa, que panorama, que visão, que despertamento, que nível de confiança Jesus está pedindo para os seus discípulos. Então Jesus nos oferece moradas eternas. Deixa eu lhe dizer duas coisas sobre isso. Olha, Jesus fez essa promessa para que nenhum rico se glorie das suas riquezas. Mas Jesus também disse isso para que nenhum pobre se menospreze na sua pobreza. Porque ambos enfrentam lutas e dificuldades.
Mas haverá um momento que nós reconheceremos que a melhor dádiva, que o melhor presente, a melhor riqueza é ser chamado filho de Deus. A maior riqueza é fazer parte da família de discípulos de Jesus. Mesmo que em um dado momento um possa encontrar fraqueza, mesmo que em outro momento o outro possa enfrentar algum tipo de dor, de sentimento, mas juntos venceremos as tribulações dessa vida. Gosto muito de perceber os grupos sociais da igreja que estão no WhatsApp, por exemplo, e eu estou na maioria deles. A liberdade que os irmãos têm de compartilhar suas necessidades, especialmente das suas necessidades de oração, contando com o outro como seu intercessor, como seu companheiro de jugo e de oração, para que se torne mais leve a vida. Como é bom, como eu fico feliz por isso. Então note que a primeira recomendação era que eles usassem o amor. Usassem o amor. A segunda, que não turbasse o coração. Mas a terceira recomendação e última dessa nossa reflexão nesse dia é quando Jesus, no verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Portanto, o que Jesus estava dizendo é: nada de atalhos. Nada de atalhos. Deixe-me explicar o que estou tentando falar no seu coração. O livro de Êxodo, capítulo 32, conta a história de que o povo, os hebreus, que tinham sido libertos da escravidão no Egito, sob a liderança de Moisés, em caminho da terra prometida, houve um momento em que Moisés subiu para um monte, para um tempo de oração, e estava lá no alto já fazia alguns dias. O alvo era 40 dias de oração com o Senhor, e alguns daqueles seguidores de Moisés tiveram a triste ideia. De vez em quando, na nossa caminhada, surge alguém que tem uma excelente ideia, acredita nas suas ideias como algo do Senhor. Então nós precisamos ter cuidado com pessoas que chegam perto de nós, como alguns daqueles líderes fizeram com Arão. E o texto diz que Arão recebeu aquela ideia, sucumbiu, ou seja, aceitou, se sujeitou à opinião de algumas pessoas, juntou as bijuterias, juntou as joias, juntou tudo aquilo que tinha ali de ouro e fez um bezerro. E do jeito que o povo estava acostumado a adorar a imagem lá no Egito, passaram a adorar a imagem naquele lugar. Foi só por um pouco de tempo. Então Jesus, sabendo do que somos capazes, sabendo dos nossos limites, sabedor das inclinações que há nos nossos corações, e que poderíamos facilmente sentir a pressão, e abandonar a sua recomendação. Ele disse: não siga atalhos, eu sou o caminho. Deixa eu tentar esclarecer. Se algum líder levantar um bezerro de ouro nesse tempo, não adore. Se alguém tiver lá aparentemente uma boa ideia e dizer: sigamos essas ideias, sigamos essa proposta, sigamos essa campanha, sigamos, façamos isso ou aquilo, se não há respaldo nas Escrituras, se não é a verdade que Cristo nos ensinou, se não se sustenta na presença, no caminho do Senhor, não siga. Não siga. Porque a palavra de Deus não se contradiz. Ele é a verdade.
Por isso, examinais as Escrituras, porque são delas que advém a vida eterna, disse o nosso Senhor. É ela que tem o poder de dar a garantia em moradas eternas, conforme Cristo nos ensinou aqui no verso 2 do capítulo 14. Portanto, mantenha os teus olhos fixos no trono da graça de Deus. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Aconteça o que acontecer, somente Jesus é o caminho. Somente Jesus é o caminho. Então aqui eu quero fazer essa consideração do próprio texto. Jesus nos fez uma advertência. Não tenha um coração dividido. Tenha uma fé inteira, um coração inteiro, uma adoração inteira servindo ao Senhor. Use o amor como o maior recurso nesse momento para apoiar e encorajar uns aos outros. Lute contra tudo aquilo que tenta atribular o teu coração. E terceiro e último, não aceite atalhos, porque só Jesus é o caminho. Amém? Espero que você receba essa palavra como palavra de Deus ao teu coração. Eu espero que você busque ser discípulo, seguidor de Jesus. Que você não vacile como Pedro. Que você não duvide como Tomé. E não espere ver algo mais nesta vida para crer em Jesus. Mas antes receba Ele como um único, suficiente Salvador. Submeta a Ele para o bem da tua vida, para o bem da tua casa, para o bem da tua família. Esse mundo precisa de esperança e é importante que você dê um bom testemunho, que você pregue esse Jesus para onde o Senhor te levar, onde o Senhor te permitir que você venha estar. E aqui eu encerro com Romanos capítulo 8, verso 18, que diz, isso era o apóstolo Paulo ensinando aqueles irmãos, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu quero repetir, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de Deus, ela será manifesta, ela será revelada em você e através de você. E ela se manifesta na sua pregação, no seu testemunho, no seu companheirismo, no ser discípulos e fazer discípulo. Viva intensamente esse evangelho, desde que ele impacte cada vez mais a sua vida. Esta é a minha oração nesse tempo por você, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e dirigir seus pensamentos ao trono da graça do nosso Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por todas essas pessoas, tantos que nos ajudaram na realização deste culto, Senhor, online, que chega em vários lugares, em várias empresas, em vários lares, e que abençoa tantas pessoas. Eu te agradeço, mas eu te agradeço também pela palavra que está escrita, e que teu Santo Espírito faz com que os nossos olhos se abram. Te agradeço porque o Senhor faz com que a tua palavra traga vida aos nossos corações, desperte-nos na fé, renove o nosso ânimo. Obrigado, Senhor. Não deixa que nem os nossos corações sejam divididos. Ajuda-nos nesse tempo a amar o Senhor, a amar a tua palavra, amar uns aos outros. Ajuda-nos a disciplinar o nosso coração e os nossos sentimentos, não deixando que o nosso coração seja um coração dividido, Senhor. Não deixa, Senhor, não deixe que o nosso coração venha a ser atribulado, em hipótese nenhuma. Não nos permita, Deus, aceitar nenhum atalho. Não nos permita, Senhor. Então eu te peço e te agradeço pela tua presença em nós, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. E eu quero orar por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, dai a cura, Senhor. Aqueles que estão enfraquecidos na fé, reanima, ó Deus, esses discípulos, para que estejam fortalecidos e firmados na tua promessa, na tua palavra. Ajuda, ó Deus,
aqueles que estão cegos espiritualmente, para que sejam curados e enxerguem a promessa. Esse panorama que o Senhor nos traz no capítulo 14, verso 2, que há moradas eternas preparadas para os fiéis do Senhor, para os discípulos fiéis do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e cura, liberta, transforma. Ó Deus, especialmente aqueles que estão sofrendo, talvez sofrendo por causa de um medo, por causa da depressão, por causa de uma ansiedade, por causa de qualquer outra síndrome, Senhor, do medo, do pavor. Ó Deus, tira completamente, ó Deus, essas enfermidades de cunhos emocionais, essas opressões espirituais, e aviva o teu povo, alegra o teu povo, abençoa o teu povo, ó Deus, para que espere o dia da tua volta. Esta é a nossa oração e a nossa gratidão a ti, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você esteve conosco até esses momentos. Eu espero que a bênção de Deus continue na tua casa, na tua vida e no teu lar. E assim despedimos desse nosso momento, dizendo duas coisas importantes além da bênção, tá bom? Primeiro, fique atento nos canais da igreja ou nos grupos de WhatsApp sobre o que acontecerá essa próxima semana. Não sabemos se haverá liberação dos nossos governantes para que os templos estejam funcionando normalmente. Vamos esperar no Senhor, né? Então estejam atentos para que você não perca, seja o culto online ou o culto presencial, mantendo todo o nosso protocolo, tá bom? E especialmente a escola bíblica dominical. Nós queremos priorizar nesse tempo, nos nossos domingos, a transmissão da escola bíblica, e que você esteja atento a isso. E peço aos pais, reúnam semanalmente para compartilhar a palavra, para ensinar a palavra, até que seus filhos aprendam a palavra do Senhor. Esse é um desafio muito grande, de você ser o discipulador dos seus filhos. Nós somos suporte, nós somos parceiros, mas você é o grande discipulador de Cristo Jesus, o grande representante de Cristo no seu lar, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. E assim encerramos com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Um abraço, beijo no coração e até os nossos próximos encontros. Amém.